Nas últimas semanas, os Estados Unidos cercaram a Venezuela com submarinos nucleares, destroyers, caças furtivos e mais de 4.000 soldados. É a maior operação militar americana no Caribe desde 1989. E ninguém tá falando a verdade sobre o que realmente está acontecendo. Hoje você vai entender por que Washington colocou Maduro na mira, por que Caracas chamou milhões de civis para se armarem, e por que um único erro pode transformar o Caribe no novo ponto de ignição da próxima guerra mundial. Se você acha que isso é exagero, espere para ver o que está por trás desse cerco silencioso. O Caribe parecia calmo, mas o mar nunca está realmente calmo quando pressente a proximidade da guerra. Nas últimas semanas, ondas lentas começaram a bater contra cascos de aço americano, como se testassem a presença de algo que não deveria estar ali. Sob a água, submarinos nucleares se moviam como sombras silenciosas. Cada um deles carregava dentro de si poder suficiente para apagar cidades inteiras. Destroyers cruzavam o mar com a precisão de máquinas criadas para momentos que mudam o rumo da história. Do outro lado desse oceano, a Venezuela observava. Observar não era o suficiente. O país estava cercado por uma força tão grande que até o vento parecia hesitar. Antes de atravessar a fronteira imaginária entre uma superpotência e uma nação exausta, era um cerco silencioso. E todo cerco silencioso é mais perigoso do que um ataque declarado. Nos radares da Marinha Americana, o mapa da região brilhava com pontos vermelhos, portos, bases, instalações militares. Caracas aparecia no centro como um foco pulsante de tensão. Ao redor, a frota dos Estados Unidos se distribuía com precisão. Era como se desenhasse no mar a inevitabilidade do que estava por vir. Para a Venezuela, aquilo não era uma operação de rotina, não era uma missão antidrogas, não era teatro político. Era um aviso. E avisos em geopolítica nunca são dados duas vezes. A população sentia o peso no ar. As filas por combustível aumentaram. As conversas ficaram mais baixas. As sirenes militares começaram a tocar com mais frequência. Não havia guerra. Ainda assim, o clima era de pré-guerra. Em Washington, relatórios chegavam a todo momento. Todos com a mesma mensagem: a situação está escalando. O ponto de não retorno está próximo. O Caribe havia se tornado o centro de uma disputa maior do que qualquer discurso poderia admitir. Rússia, China e Irã se aproximavam da Venezuela de maneiras discretas e calculadas. Os Estados Unidos sabiam disso e não permitiriam um rival estratégico tão perto de sua própria costa. O mar não dormia. Tão pouco as máquinas. E cada minuto parecia carregar o peso de uma história prestes a se repetir. A madrugada caiu sobre o Caribe com uma escuridão pesada, quase sufocante. Os navios americanos permaneciam imóveis, gigantes silenciosos em meio a um mar que parecia observar. Do lado venezuelano, a tensão se espalhava como fumaça. Nas bases militares, soldados jovens carregavam armas antigas. Muitas eram mais velhas do que eles próprios. Alguns caminhavam tentando manter a disciplina. Outros olhavam para o céu, imaginando se veriam outro amanhecer tranquilo. Nos corredores fechados dos quartéis, generais examinavam mapas desgastados, linhas, flechas, rotas. Tudo parecia pequeno diante do poder que cercava o país. Eles sabiam que, em um confronto direto, não haveria disputa. A vitória americana seria rápida. E precisamente por isso, o medo crescia. O governo tentava demonstrar força, marchas exibidas na televisão, exércitos populares convocados, declarações inflamadas. Mas quem entende de guerra sabe que bravura não derruba caças furtivos e determinação não desvia mísseis guiados. A Venezuela não parecia pronta para lutar, parecia pronta para resistir até onde conseguir. E resistência desesperada sempre é imprevisível. Em Washington, a análise era fria. Cada radar que ligava na Venezuela, cada discurso de Maduro, cada aeronave que ousava mudar de rota, tudo era monitorado como se pudesse se transformar em um estopim. E então, um episódio quase mudou tudo. Um avião venezuelano se aproximou demais da frota americana. Não atirou, não ameaçou, apenas chegou perto demais. Por 2 segundos, os sistemas de defesa dos Estados Unidos da América travaram o alvo. 2 segundos que poderiam ter iniciado uma guerra. O avião virou, recuou, desapareceu nas nuvens. Mas o recado estava claro. A linha entre paz e caos estava fina demais. O mar parecia sentir. Nenhuma onda quebrava sem parecer pedir permissão. Nenhuma brisa se movia sem carregar um alerta. O cerco estava completo. A Venezuela estava sozinha. E os Estados Unidos aguardavam pelo momento certo. Guerras desse tipo não começam com tiros. Começam com silêncio, com respirações presas, com decisões que ninguém quer assumir. Enquanto o sol nascia sobre o Caribe,
revelando a superfície tranquila do mar. Algo muito maior se movia nas profundezas da geopolítica. Os Estados Unidos não estavam apenas cercando a Venezuela, estavam enviando uma mensagem que ia muito além do continente americano. E o mundo estava ouvindo. A Rússia foi a primeira a responder, não com discursos, mas com movimentos discretos. Aviões de carga pousaram em Caracas durante a madrugada. Não carregavam alimentos nem ajuda humanitária. Carregavam instrutores, peças de radar e equipamentos que só aparecem quando um país se prepara para o pior. Em Moscou, analistas militares enxergavam a crise como uma oportunidade. Aproximar-se da Venezuela era como colocar um espelho diante dos Estados Unidos. Se a OTAN avançava na Europa, a Rússia avançaria no quintal americano. Era um jogo antigo, mas ainda eficaz. A China seguiu o mesmo caminho. Empresas de transporte enviaram contêineres que ninguém conseguiu inspecionar completamente. A comunicação oficial dizia que eram equipamentos civis, mas os Estados Unidos sabiam ler os sinais. Nenhuma potência envia tecnologia sensível para uma zona cercada por destroyers americanos sem ter um objetivo claro. O Irã, por sua vez, trouxe outro tipo de sombra. Consultores de drone, engenheiros e técnicos começaram a aparecer em relatórios de inteligência. Ninguém falava sobre isso abertamente, mas havia rumores de que modelos derivados dos drones iranianos estavam sendo testados em bases venezuelanas. Era como se 3 países estivessem colocando peças no mesmo tabuleiro. E o tabuleiro se chamava Caribe. Dentro das salas silenciosas do Pentágono, isso acendeu o sinal vermelho. Os relatórios chegavam com palavras que nenhum comandante gosta de ler: escalonamento, apoio externo, militarização acelerada. Os Estados Unidos não temiam a Venezuela, temiam o que a Venezuela poderia se tornar nas mãos de seus aliados. Enquanto isso, a situação interna venezuelana piorava. Filas cresciam. Rádios militares transmitiam ordens cada vez mais urgentes. As ruas de Caracas pareciam presas entre normalidade e desespero. A população sentia que o país estava entrando em uma zona de sombra, onde decisões erradas poderiam quebrar tudo de uma vez. Foi nesse clima asfixiante que a inteligência americana detectou algo novo. Um teste de radar, um ajuste em baterias antiaéreas, pequenos movimentos quase insignificantes. Mas nada é insignificante quando milhares de soldados americanos estão esperando a ordem final, a poucos quilômetros da costa. Cada mudança na defesa venezuelana era tratada como possível provocação. Cada avião que decolava era monitorado segundo a segundo. Cada frequência de rádio era analisada com o cuidado de quem sabe que o próximo passo pode redefinir o século. O Caribe respirava pesado. O mar parecia inquieto. E o mundo, mesmo sem perceber, se aproximava de um ponto que já não oferecia caminhos seguros. A noite caiu de novo sobre o Caribe, mas dessa vez parecia mais pesada, como se todo o céu tivesse esperando algo que ninguém ousava nomear. Os navios americanos continuavam alinhados no horizonte, perfeitamente imóveis, como se fossem parte de um ritual antigo e perigoso. Luzes vermelhas piscavam, radares giravam lentamente. E cada soldado ali sabia que estava vivendo um momento que só aparece nos livros décadas depois. No centro de comando da frota americana, o clima era de absoluta precisão. Nenhuma palavra era dita sem necessidade. Nenhum movimento era feito sem cálculo. Cada oficial observava os monitores com a disciplina de quem entende que seu trabalho pode impedir ou iniciar uma guerra. Foi então que alarmes discretos começaram a tocar. Um avião venezuelano havia decolado de uma base próxima à costa. Não era incomum. Mas sua rota ele seguia direto em direção ao perímetro americano, sem hesitação, sem curva, sem anúncio. O radar marcou como contato não identificado. Os pilotos americanos receberam o aviso: código amarelo, caças prontos, sistemas de defesa travados no alvo. Dentro da cabine do piloto venezuelano, o silêncio era absoluto. Ninguém sabe se ele estava testando limites. Ninguém sabe se havia recebido ordens. Ninguém sabe se apenas cometeu um erro humano. Mas era o tipo de erro que muda a história. A distância entre o avião e a frota diminuía segundo após segundo. Os operadores americanos contavam cada metro. No convés do destroyer, marinheiros observavam o céu com a respiração presa. O comandante recebeu a pergunta que nenhum líder militar deseja ouvir: Senhor, devemos interceptar. O tempo pareceu parar. A decisão não era apenas militar, era política, era histórica, era humana. Os Estados Unidos poderiam derrubar aquele avião e alegar defesa. A Venezuela poderia retaliar, a Rússia poderia reagir, a China poderia se mover. O Caribe poderia se transformar no próximo grande incêndio do século. A ordem não veio, ainda não. O avião, já perto demais, finalmente mudou a rota, curvou para a esquerda, sumiu do radar. O alerta foi cancelado, e o silêncio tomou o navio como se o próprio mar tivesse soltado um suspiro.
A guerra não começou naquela noite, mas ela deixou um aviso: basta um movimento errado, basta um disparo acidental, basta um piloto nervoso, basta uma interpretação errada em uma tela de radar. Em todo o Caribe, os ventos carregavam a sensação de que algo gigantesco estava se aproximando. Não um exército, não. Um míssil. Mas momentos são mais perigosos que armas. São eles que acendem gatilhos. São eles que transformam o silêncio em caos. E hoje, enquanto o mar repousa e os navios continuam onde estão, o mundo permanece à espera desse instante. O instante em que tudo pode mudar.